Olá, alunos da Unidade Escolar João José Batista. Nós vamos trabalhar leituras de imagens e diário íntimo nessa videoaula. Dou as boas-vindas tanto para os alunos da professora Maria de Fátima, Karina, como aos meus. Então, vamos para a aula. Nós trabalharemos, a princípio, leitura de imagens. Vocês já observaram que na maioria dos textos, quando você vai ler, tem imagens. Existe uma importância para ela estar ali. Então, nós vamos iniciar aqui o livro com algumas imagens e você tem que saber valorizar a importância das imagens nos textos que você trabalha. Então, ao lermos um texto, muitas vezes, não damos importância às imagens que ele apresenta. Ao contrário do que pensamos, essas não são meramente ilustrativas, pois trazem informações importantes acerca do assunto abordado. Na verdade, as leituras de imagem fazem parte de nossas vidas. Quando olhamos um quadro, tentamos imaginar o que o pintor retratou ali. Nos reportamos à época do mesmo. Avaliamos suas características gerais e individuais, sejam elas de objetos, paisagem, pessoas, animais, alimentos e etc. Então, nós temos 4 passos para interpretar imagens. Aqui nós temos a imagem, aí vocês prestem bem atenção na imagem, para a gente analisar os 4 passos. Vamos lá. Primeiro passo, identificação da imagem. É necessário, em primeiro lugar, identificar qual tipo de imagem a figura está atribuída. Se é uma fotografia, se é uma charge, publicidade, jornalismo, pintura e outras imagens que podem abranger o sentido da linguagem não verbal, ou seja, só a imagem. Segundo passo, atenção aos detalhes. Fundamental observar todos os detalhes contidos na imagem, desde sua composição imagética aos textos inclusos e vinculados a ela. Então, você olha só a imagem, aí os detalhes que contém e também os textos que tem nela, que é de suma importância você juntar a imagem, a linguagem não verbal, que é a imagem em si, com a linguagem verbal, que são os textos que aparecem. Terceiro passo, contextualização da imagem. Quando essa imagem foi produzida? Sobre que contexto ela estava inserida? Esse é um passo importante de como interpretar imagens. Contextualizar a linguagem não verbal dentro do momento histórico de produção. Quando vocês forem analisar uma imagem, geralmente no rodapé da imagem tem a data, quando foi que ela foi produzida. Então, você já sabe o quê? A história que tem envolvida sobre essa imagem. Neste específico aspecto, é imprescindível observar o autor, data e o que estava em evidência na época da produção. Então, você tem que conhecer um pouco da história daquele momento e do autor, conhecer um pouco o autor, a história do autor, da imagem que você está analisando. Quarto passo, o enunciado é fundamental. Por fim, o enunciado deverá ser relacionado à imagem, analisá-la, detalhar e encontrar a qual o norte a seguir dentro da questão. O enunciado é o norte da imagem vigorada à questão. Então, quando você for trabalhar a imagem, você tem que prestar atenção ao enunciado. O que está pedindo naquele enunciado? O que é para você mais prestar atenção no enunciado? Aí agora nós partiremos para o diário íntimo. Então, é um tipo de gênero de texto, diário íntimo, que quase toda pessoa gosta de escrever, e quando não gosta de escrever, gosta de pensar sobre si mesmo. Mesmo que não coloque no papel,
você por muitas vezes, você se pega imaginando sobre você mesmo. Então, todos temos um diário íntimo, de tal maneira íntimo que nem ousamos escrever nele. Um diário que guardamos no subconsciente e onde se escreve os nossos mais recônditos desejos. Por vezes, nem nós sabemos o que lá está registrado. Então, tem gente que, como eu já falei, escreve, pega o caderno, pega o papel, a folha de papel e o lápis e escreve sobre o seu dia, sobre os acontecimentos do seu dia. Mas nem todo mundo coloca no papel. Mas no íntimo, todo dia pensa um pouco sobre si mesmo. Então, em qual pessoa do singular é escrito o diário íntimo? Nós temos aqui primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Como eu falei, nós vamos trabalhar o eu. Então, você vai falar em primeira pessoa, você vai falar sobre você mesmo. Não é sobre a segunda pessoa ou terceira pessoa, é sobre você mesmo. Então, é na primeira pessoa que você trabalha quando você vai escrever um diário. Características do diário. Relatos pessoais. Você vai falar sobre você. Então, é pessoal. Você não pode falar sobre outra pessoa sem que essa pessoa fale para você. E sobre você mesmo, você tem essa capacidade de falar sobre você mesmo. Histórias verídicas. No diário íntimo, você não vai criar histórias. Você vai escrever o que realmente está acontecendo. Registro de acontecimentos. Muitos dias não tem grandes acontecimentos na nossa vida, mas nós nos preparamos para grandes acontecimentos. E existem as pessoas que gostam de registrar, de colocar no papel sobre aqueles acontecimentos. Como eu já falei, é escrito em primeira pessoa, eu. Registros em ordem cronológica. Você não vai fazer um diário contando o que aconteceu hoje e fazer outro diário o que aqui aconteceu na semana passada. Não, você vai escrevendo em ordem cronológica. Hoje você escreve sobre o dia de hoje, amanhã sobre o dia de amanhã. Você não vai voltar colocar sem ser em ordem cronológica. Tem caráter intimista e confidente. Por isso que diz que é íntimo. É porque ele é intimista. E confidente é porque tem coisas que você não consegue expor, falar para outras pessoas. Aí você faz como uma confidência. Você escreve no papel. Um diário é um tipo de texto muito íntimo, que só a pessoa deve ter acesso. Subjetividade e espontaneidade. A pessoa trabalha muito o subjetivo e as ideias espontâneas que aparecem. Escrita confessional. É como se fosse uma confissão que você está colocando no papel. Vocabulário simples. Você trabalha a maneira mais simples porque é o seu dia a dia. Presença do vocativo. Que vocativo é esse? Quando você vai começar um diário, você começa por meu querido diário. Então, um vocativo. Linguagem informal, que é que você trabalha a simplicidade, você não busca a formalidade, é o informal. E textos assinados. No final de cada página do diário, você assina. A estrutura textual. Como fazer um diário? Embora não apresente uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira: data e local. São indicados no início do texto o local e a data em que foi escrito, como numa carta. Vocativo. Geralmente é incluído no começo do texto como querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. Corpo do texto, onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor.
e por fim, a assinatura. Normalmente os diários são assinados a cada final do texto. Aparece o primeiro nome do autor, alguns apresentam uma expressão de despedida, como boa noite, abraços e até amanhã. A pessoa que faz diário, ele trata aquele diário como se fosse uma pessoa, como se ele estivesse contando a vida dele para uma pessoa. Por isso que diz que até às vezes ele inventa um nome fictício para o diário. Então aqui nós temos um exemplo de uma página de um diário. Paraíba, Ceará, 6 de julho de 2016. Querido diário, lembro-me do dia mais marcante da minha vida. Foi nas férias na Paraipaba, a final do campeonato paraipabense. Ali vivi um momento inesquecível e único. Quando entrei no estádio e vi aquela multidão de pessoas nas arquibancadas, senti um friozinho na barriga. Meu coração batia fortemente e estava com muita vergonha, pois jogar naquele lugar com tanta gente me olhando precisava de coragem. Começou o jogo. Levamos um gol logo no início da partida. O treinador permanecia muito chateado, pois estávamos perdendo. Mas finalmente conseguimos empatar. A torcida vibrava e nos pedia mais gol. Faltava pouco tempo para terminar o jogo, quando aproveitei o lance e fiz o gol da vitória. A alegria dos membros do time e dos torcedores nas arquibancadas foi intensa. Todos comemoravam aquela vitória. Eu me senti um verdadeiro herói. Naquele dia ganhamos troféus e medalhas. Foi tão marcante aquele momento que quando me lembro hoje, ainda fico extasiado. Antônio Caio dos Santos. Ó, aqui nós temos todas as características do quê? De um diário. O lugar, a data, o vocativo, o texto em si e, por final, a assinatura. Então, é isso que é uma página de um diário. Obrigada.